Pois bem, já que você deu a deixa, vamos entrar nesse tema agora. O pagamento das emendas parlamentares, né, e os novos critérios anunciados pelo ministro Flávio Dino causaram um mal-estar, o Walter estava falando agora, um mal-estar entre o governo e o Centrão. Já há quem chame de crise das emendas e, junto a isso, outras questões se somam, complicando a situação. E aí eu quero chamar ele aqui de novo, João Paulo Biagi, para ele contar um pouco desses bastidores para a gente. Fala, Biagi. Olha, Tardan, a crise se instalou novamente entre governo e Congresso Nacional, viu? Principalmente por causa de toda essa movimentação envolvendo o ajuste fiscal, esse pacote de ajuste fiscal que chegou aqui no Congresso de forma um pouco atabalhoada e também foi rejeitada por parte da base aliada do governo federal. Para você ter uma ideia, nem mesmo o Partido dos Trabalhadores, sigla do presidente Lula, apoia totalmente esse texto feito pelo ministro Fernando Haddad. O principal problema é a falta de diálogo. Os parlamentares reclamam que não vão poder legislar sobre esses dois projetos de lei, que o que chegou aqui foi praticamente uma reforma do arcabouço fiscal e que eles precisariam mexer mais nesse texto, algo que não vai poder ocorrer. Eles também reclamam que os textos vieram aqui, chegaram de forma muito rápida, muito célere para cá, para dentro do Congresso Nacional, e que eles não vão ter tempo para tratar sobre esse assunto. O salário mínimo foi até bem aceita, essa atualização, a mudança na atualização anual do salário mínimo. Recebeu uma boa aceitação dos parlamentares, mas a redução de beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC e também do abono salarial não recebeu apoio da base aliada, não. E aqui eu vou te falar, do PSOL ao Republicanos, ninguém gostou desse texto e todo mundo meio que crava que essa parte do ajuste fiscal vai cair aqui no Congresso Nacional. Eles não vão aceitar a redução de beneficiários do benefício de prestação continuada. Outro ponto é a relação do Palácio do Planalto com alguns partidos. E aqui eu cito nominalmente União Brasil e PSD. Primeiro, que as duas siglas não gostaram de como o presidente Lula tocou ali a aceitação do governo federal ao nome de Hugo Mota, do Republicanos. União Brasil e PSD dizem o seguinte: a gente está no governo Lula desde o início, desde o dia 1, desde o primeiro dia, apoiando aqui no Congresso Nacional e também com ministros na Esplanada. O Republicanos foi o último partido a embarcar no governo Lula. A gente lembra, inclusive, que eles têm ali o Ministério de Portos e Aeroportos com o ministro Silvio Costa Filho, mas foi o último ministério a ser modificado ali, mudado com a entrada do Republicanos no governo federal. Então não aceitaram muito bem essa relação entre o governo Lula e o Republicanos. O PSD vai além, diz que o tratamento dado pelo governo ao PSD no Senado é diferente do tratamento dado ao PSD aqui na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a boa relação entre o presidente Lula e o presidente Rodrigo Pacheco, ela chega a ser exaltada lá no Senado Federal, mas isso não ocorre aqui dentro da Câmara dos Deputados. Recentemente, o líder do governo, Jacques Wagner, que é do PT, teve que fazer uma cirurgia e foi substituído por Otto Alencar, parlamentar senador do PSD. Aqui na Câmara dos Deputados não se cogita colocar alguém do PSD nem interinamente como líder do governo federal. O Antônio Brito, que é o líder do PSD aqui, chegou a me dizer o seguinte: a gente precisa sentar e discutir a relação, como um casal, ter uma boa DR para saber para onde que vai a relação entre governo federal e PSD. Enquanto isso, a matéria vai sangrando mais aqui. Ontem, a votação foi muito apertada. Dos 257 votos necessários para o governo aprovar esse requerimento de urgência, eles conseguiram 260, 3 a mais do que o mínimo necessário ali, ao que deixou, inclusive, o líder José Guimarães um pouco assustado. Ele achava ali que conseguiria 280, 290 votos, não foi o que ocorreu. O que a gente pode falar também, Tardan, é que essa boa relação entre o Palácio do Planalto, os presidentes aqui das casas legislativas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, segue normal e segue muito boa. Ambos se comprometeram e mantêm a palavra ainda de que vão conseguir votar todo o ajuste fiscal, todos os projetos de lei e também a proposta de emenda à Constituição até o fim desse ano. A gente, claro, vai seguir acompanhando esse assunto por aqui. Eu volto com você.